Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do APG Podcast. Aqui é um espaço onde a gente entrevista a nossa rede autorizada. A gente ouve histórias inspiradoras, reais e aprende na prática com quem já viveu muito desse mercado. E antes de começar, quero pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal. Clica aqui embaixo, se inscreve, dá um joinha aí, um like no vídeo, deixa seu comentário, mande as suas sugestões, quem você quer que a gente traga aqui, sugestões de temas, assuntos que com certeza a gente vai abordar aqui no programa. E hoje a gente está recebendo uma dupla lá de João Pessoa, na Paraíba, grandes amigos de uma loja extremamente referência que eu já conheço há muitos anos. Recebo aqui hoje Valdir e Caio, da Valdir Acessórios. Seu Valdir, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Caio, obrigado, bem-vindos. A satisfação é toda nossa, Anderson. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, nossa Paraíba. E eu falei São Paulo porque é onde tudo acontece nesse Brasil. São Paulo. Principalmente para no nosso ramo, tudo que acontece é aqui em São Paulo. Então, eu agradeço por demais o convite que você nos fez para vir para essa festa ontem da sua empresa, da APG, porque nos traz para cá e toda vez que nós vemos para São Paulo, a gente se sente reciclado. É que sempre tem uma coisa nova, você sempre enxerga uma coisa diferente, né? Para levar, para fazer, para desenvolver na loja, né? Verdade, são coisas que, como eu falei, tudo acontece aqui, então a gente tem que partir daqui. Até a própria conversa com os parceiros, né, os lojistas de outras capitais, de outras cidades do Brasil, para a gente trocar a experiência, né? É muito bacana isso. Isso mesmo, Caio, você falou bem, porque essa união, essa conversa que a gente tem com o pessoal é muito importante. Porque um problema nosso lá na Paraíba, lá em João Pessoa especificamente, é um problema que vamos dizer, que o Sérgio tem lá na cidade dele, que o Rodrigo Paraíba, lá de Caruaru, também tem lá na cidade dele, como também o pessoal do Rio Grande do Sul, como daqui de São Paulo mesmo, o problema basicamente são os mesmos. Isso aí. Caio, obrigado. Eu estou super feliz de receber vocês, dando uma contextualizada ao pessoal que está assistindo. Essa semana eles vieram aqui para o lançamento da APG como distribuidor 3M. A gente já trabalhou alguns anos juntos, se tornaram amigos, né? Mais do que clientes, amigos. Vão na casa, fazer um churrasco, tomar um banho de mar de noite, né? Tem boas histórias para contar, né? Tem bastante história. Mas fiquei super feliz de receber vocês aqui e também de ter essa oportunidade, né? Da gente ter o estúdio aqui e conseguir receber vocês para contar a história tão bonita e inspiradora, que eu já conheço um pouco da história, mas hoje a gente vai explorar um pouco mais aqui do seu pai. Pois é, e assim, até aproveito, Anderson, como meu pai falou, agradecer o convite e dizer que realmente tinha que ser com você, porque meu pai já tinha recebido outros convites para participar de podcast, contar um pouco da carreira, da bagagem dele, da história, né? E ele sempre foi um cara que, ultimamente, ele está cada vez mais não querendo realmente participar. Mas aí, quando foi feito o seu convite, né, a gente falou, não, pai, aí a gente vai. E ele topou de primeira aí, porque realmente a gente acredita muito no teu trabalho, no teu potencial e sem contar na amizade, né, que é muito bacana. Verdade, Caio. Você falou bem. Nós estávamos em uma viagem agora há pouco, nós fizemos com a família. Nós estávamos em Istambul, quando o Caio me mostrou o convite. Eu disse, caramba, rapaz, eu nem respondi na hora, se eu vou ou não vou, mas realmente partindo de você, é o que eu lhe falei ontem à noite aqui, eu disse, Anderson, eu vim por sua causa. Você é um cara que realmente fez um trabalho muito bom conosco lá na Valdir Acessórios, então a gente é sempre agradecido a você as palestras que você nos deu lá, o pessoal lá, tudo apaixonado por você, pelo seu trabalho. Então, quando surgiu, eu digo, não, eu tenho que ir. Eu ia mandar Caio, eu disse, não, Caio, você vai. Mas depois eu disse, não, eu vou. Não, quando o Caio me falou, ele falou, ó, vai eu e meu pai, pode confirmar. Eu falei, não acredito. Fiquei super feliz. A gente
tem quantos anos? Eu tive lá em 2017. 2017, 2018, alguma coisa nesse sentido aí. Foi a primeira vez, né? Já vai fazer praticamente 9 anos aí, né, da primeira vez. E desde lá, realmente, a gente tem construído essa história e estou muito feliz aí com o teu retorno à 3M, né? O trabalho, se a 3M, a parte de window film no Brasil, ela é o que é hoje, é graças ao teu trabalho, todas aquelas praças que você abriu aí, né? Nordeste, Norte, enfim, você rodou bastante. Foi. Então, a 3M só tem a somar agora para a 3M o teu trabalho, né? Com certeza. Foi. Nós estávamos falando aqui a primeira vez que a gente. Acho que foi quando eu conheci a loja. Foi na primeira vez que fui lá que a gente saiu para jantar, né? Sim, exatamente. Fez a palestra lá, depois fomos num japonês. Pois é, desde aquela da palestra, né, aquela primeira vez que você foi lá, fez um treinamento conosco, eu tenho muitas coisas ali que eu guardo até hoje, que eu não esqueci, né? Isso, acho que essa questão de você se apresentar de forma adequada, eu lembro muito de você fazendo uma comparação entre um mecânico ou um vendedor com uma indumentária, né, com um fardamento adequado e o cara ali, o vizinho que está todo sujo, maltrapilho, enfim. Então, são coisas que é o beabá, é o básico, mas que até o básico tem que ser bem feito, né? E depois que o Anderson saiu lá saiu no caso da 3M, na parte de películas, eu senti que o meu pessoal também sentiu muito a falta do dia a dia, a falta de ele chegar e... Do suporte, né? Suporte, né? Isso aí realmente a gente deu uma caída grande, isso aí. Agora vamos retomar, né? Eu gosto, eu sempre fui, é uma das lojas que eu, assim, mais fui bem recebido lá, sempre por todo o time. Sempre fui muito bem recebido lá pelo time da Valdir. Quando você chegou lá, parecia já que era um cara que estava há muito tempo já, né? E você realmente tem isso é seu. Você chegou e disse, não, eu estou aqui há muito tempo aqui. E acho que a gente pode até aproveitar, né, Anderson, o público aí para dizer que as portas estão abertas para quem quiser visitar João Pessoa, né? João Pessoa tá na crista da onda aí, realmente muita gente, os olhos do Brasil estão voltados para lá, então as portas da Valdir Acessórios estão abertas para quem, enfim, os colegas, os amigos, parceiros aí, lojistas, quiserem visitar, ver um pouco da nossa estrutura, bater um papo, tomar um café, as portas estão abertas lá, né? Da Valdir Acessórios e da Porto Mar, né? Exatamente, o Grupo Porto Mar, o nosso vamos falar daqui a pouco. E também a Nioá Seguro também. É verdade. Estamos aqui com o Anderson da Nioá, tá aqui assistindo, ele tá escondido ali. Mas a gente bota um microfone para ele falar daqui a pouco, porque ele gosta de falar, Muito, fala bem. É um prazer receber todos vocês aqui. Seu Valdir, mas aqui para a gente entender um pouquinho, a gente gostaria de... Eu conheço um pouco da sua história, de algum churrasco, algum dia que a gente jantou, que o senhor compartilhou algumas coisas, mas eu não tenho 100% tudo no detalhe. Como é que surgiu a Valdir Acessórios? O que o senhor fazia antes de abrir a loja? Que ano que foi isso? 88, 89? Conta pra gente um pouquinho desse início da loja. Olha, a Valdir Acessórios, como você falou, ela... começou em 88, 5 de setembro de 88. E antes da Valdir Acessórios, eu trabalhei numa empresa que era basicamente um ramo de acessórios, né? Só que acessórios na nossa época, ou na época que eu iniciei, é totalmente diferente do que é hoje. Então, eu trabalhei nessa empresa durante 12 anos, depois saí da empresa, a empresa era uma empresa de Recife, ela fechou, a empresa fechou, e daí eu já conhecia a clientela, né? Já conhecia a clientela, os fornecedores, isso aí nos ajudou a começar a Valdir Acessórios. E como a gente fala sempre de vendas, eu sempre gosto de falar de vendas. Antes de eu entrar na empresa, o cara me convidou para trabalhar. Eu estava no quartel, no Exército. Saí para 19 anos, começando a vida, e me chamaram para ser um vendedor nessa empresa.
E eu disse, rapaz, vendedor. Mas eu sempre gostei da parte de venda, que já trabalhava, eu como menino, trabalhava em mercearias, no balcão, despachando. E o cara me chamou e disse, olha, você vai trabalhar aqui, mas vai substituir o melhor vendedor que eu tenho. Meu vendedor vai embora para São Paulo e você vai substituí-lo. Eu disse, vamos embora, vamos trabalhar. Tá bom, vamos fazer um teste. Um mês. Tá bom, vamos fazer o teste. Aí comecei a trabalhar. Como era um moleque, já tinha uns caras mais antigos, não dava muita trela pra gente. Mas aí, quando foi que um mês, o cara chegou, o gerente chegou e disse, rapaz, você falou que sabia muita coisa de carro, mas pelo que eu estou vendo aqui, você deixou muito a desejar. Aí eu disse, não faça isso não, me dê pelo menos mais um mês, que eu vou mostrar a você que eu vou dar conta. Não vou dizer que você é o melhor vendedor aqui entre os mais antigos, mas eu vou ser um grande vendedor. Aí ele disse, eu não vou dar um mês não, vou dar 3 meses. Depois de 3 meses, se você se não acontecer, você vai embora. Eu disse, tá bom, me dê esses 3 meses. E eu comecei a trabalhar, comecei a pedir os caras mais antigos para me ajudar. Rapaz, vocês me ajudam aí, porque senão o cara vai mandar eu ir embora. Quando foi um mês e pouco, o cara me chamou lá na sala dele e disse, rapaz, você está contratado, você vai trabalhar aqui e você tem um potencial muito grande na parte de vendas. Então, realmente, para mim foi uma alegria muito grande, porque era o que eu gostava de fazer, e isso aí realmente foi o início de tudo. Como vendedor. Como vendedor. E aí essa abertura da loja? Sim, a abertura da loja eu trabalhei durante 12 anos na empresa, que eu falei, e quando ela chegou, 6 meses antes dela fechar, esse patrão já disse, olha, Valdir, nós estamos fechando toda a empresa, todas as filiais, a sua vai ser uma das últimas que vai fechar, mas eu te dou 6 meses para você resolver tudo aí. Então, Resolver tudo seria vender o estoque? Vender o estoque, pagar todo mundo, né? Pagar fornecedores, pagar empregado, porque eu não podia ficar com o pepino, né? Então, 6 meses ele chegou e disse, rapaz, pronto, agora vai ser a vez. Então a empresa fechou no mês de, acho que junho. Então, em junho, quando ele Acho fechou... que é só importante contextualizar, pai, que durante esses 12 anos o senhor entrou lá como vendedor, mas na verdade não foi nem como vendedor, né? Sim, na realidade eu comecei como aprendiz de vendedor, né? Depois é que realmente... Mas quando a empresa foi fechar, o senhor já estava como gerente. É verdade, cara. Foi bom você falar nisso aí, porque eu trabalhei, acho que 3 a 4 anos como vendedor. Depois de uns 4 anos para frente, o gerente que era lá da empresa era de Recife, que ele era de Recife e a empresa a matriz era Recife. Então, eles começaram... Aí o cara disse, rapaz, vamos embora para Recife. Recebi um apartamento, vou receber um apartamento e eu vou embora para minha terra. Aconteceu uma coisa interessante, que na época eu disse ao cara, bicho, fala com o patrão lá para ver se ele me dá uma oportunidade aí. Aí o cara disse... O cara realmente não foi muito legal comigo. Ele disse, Valdir, todo gerente de filial vem da matriz. Você não tem chance. Aí eu digo... Tentei conversar várias e várias vezes com ele, ele nunca me deu chance. E continuou como vendedor? Continuei como vendedor. Aí, um certo dia, eu faltei um dia de trabalho, fui bater em Recife. Sem marcar nada com ninguém? Nada. Aí quando eu cheguei lá, eu já sabia quem era o supervisor
da empresa. E eu quero falar com o senhor fulano de tal. Aí ele disse, foi não. Aí quando ele chegou assim, disse, o que é que você está fazendo aqui? Por que não está trabalhando? Porque eu já conhecia que ele já tinha ido lá na filial, lá em João Pessoa. Aí fui contar a história. Rapaz, eu trabalho há quase 5 anos na empresa, me sinto capaz de assumir a filial, mas eu tive uma conversa com o nosso gerente lá e ele falou que não tinha chance, que todos os gerentes partiam daqui da matriz. Aí ele escutou a história, a gente conversou lá e ele, no final ele disse... vai embora para João Pessoa. Segura a emoção, pai. Vai embora para João Pessoa que a vaga é sua. Aí, no outro dia cheguei, o cara perguntou por que ele tinha faltado. Claro que eu dei uma desculpa lá qualquer, né? E fiquei aguardando. Aí quando passou um certo tempo, nisso o cara já tá, olha, o gerente aqui vai ser fulano e tal. E você, quando ele chegar aqui, você ajude ele, porque é um cara que vem, não conhece nada daqui da cidade. Tá bom, não se preocupe não. Quando foi 2 meses depois, aí o cara já soube que o senhor seria efetivado. Efetivado como gerente. E fiz um grande trabalho lá durante, acredito que uns 5, passei 7 anos, passei como gerente. Fiz amizade muito com o patrão, que até então, na época, quase eu não conhecia, porque como era uma empresa grande, a gente quase não tinha... Acho que era até legal falar o nome da empresa, né? A empresa realmente ela não existe mais. A Copperville era uma empresa grande, era uma empresa que tinha... Era a parte de comércio e tinha a parte de transporte. A parte de transporte ela tinha em todo o Brasil. A parte de comércio ela tinha João Pessoa, a Matriz Recife, tinha 4 filiais em Recife, Maceió, João Pessoa e Fortaleza. Então a empresa... Daí nós estamos falando de 1980, mais ou menos? Eu entrei na empresa em 1º de dezembro de 76. Que é bom de data, hein? Eu saí do... O senhor tinha 17 anos de idade. Não, eu tinha mais. Eu saí do exército já. 19 anos. Então eu saí no dia 19 de novembro do quartel. E dia 1º de dezembro eu comecei a trabalhar. 1º de dezembro de 1976. Ou seja, vai fazer agora... Esse ano nós estamos 25. 26. 26. Vai fazer 50 anos que eu estou... Está no mercado automotivo. E que estou na Rua Barão do Triunfo, que é onde você conhece. Onde tem a Valdeir Acessórios. Né? Então... E aí teve toda essa bagagem, né, pai? Desses 12 anos trabalhando com essa empresa, que aí realmente quando chegou o momento que ela fechou as portas, o senhor deu o próximo passo, que foi a questão de ter a coragem de alugar o prédio, né? E quando a coisa estava para no finalmente mesmo, quando estava para fechar a empresa, eu cheguei até para o meu ex-patrão, que Deus o tenha, que hoje ele não está mais entre nós, e disse: se o senhor quiser, a gente faz alguma coisa diferente aí e a gente vai trabalhar. Ele disse: não quero mais, vou fechar tudo. Quando ele falou que ia fechar tudo, então foi quando eu comecei a falar com o dono do prédio, que me ajudou bastante na época, o doutor Mário de Lácio, um arquiteto famosíssimo em João Pessoa, que era quem era um dos donos do prédio. Contei a história para ele e ele disse: não, Valdir, não tem problema nenhum, você está tranquilo, você vai... Eu vou até diminuir um pouco do aluguel. Olha só. Aí eu vou falar com o cara que era
que tomava conta do móvel, dos imóveis dele. Como era da imobiliária. Uhum. Aí eu cheguei lá, fui falar com ele e disse, olha, Valdir, eu acho muito estranho esse negócio aí. Olha, o doutor mandou dizer que que vai diminuir o aluguel. Ele está doido. Como é que você vai diminuir o aluguel? E aí o senhor fala com ele. E nós alugamos lá, ele me deu um tempo para começar a pagar, né? E daí a gente começou, né? No mesmo local, só mudamos a pintura, que era diferente, as cores, botamos o nosso verde e branco e graças a Deus está aí até hoje. E ali começou como Valdir Acessórios daí, nesse ano? Ou ainda era outro nome? Não, já começou, Valdir Acessório. Ou era Valdir Equipadora, né? Não, lá fala muito em equipadora, né? Não, a empresa saiu, nós demos baixa no CNPJ dela, tudo. E como eu falei, pagando todo empregado, porque eu absorvi bastante gente que trabalhava. Continuou na operação, na nova operação, isso, né? Isso mesmo. E começou já com o Valdir Acessório. E já tem uma coisa interessante, Anderson, sobre isso, que lá atrás, né, em 1988, o nome do meu pai é Valdir com V, né? Mas quando foi para fazer aquela logomarca, ele teve a ideia de, não, vamos fazer com W aqui, que, enfim, alguma coisa de marketing, acho que a logomarca ficaria mais legal, e veio com Valdir Acessórios com W, né? A WA. Eu pedi para o cara criar, na época, a logomarca, né? E ele disse, mas veio aqui, vai ficar, não dá muito certo não, vamos botar Valdir Acessório com W, eu disse, vamos embora, bota aí. Eu tinha salvado no meu celular, quando eu conheci esse Valdir, como Valdir com W, porque eu falei, é o nome da loja. Muita gente conhece. Aí ficou por um bom tempo na minha agenda, até um dia que precisou fazer algum cadastro, alguma coisa, que eu vi E eu mandava mensagem para ele chamando de Valdir com W. E aí depois que eu falei, putz, eu tô falando errado, que o nome da loja que é com W. Eu quero aproveitar também e agradecer também a nossa clientela lá em João Pessoa, que tem muitos ainda que ainda são clientes, né? Clientes de várias gerações, né? Que não é à toa que são 50 anos, né? Que a gente está na batalha. Então tem cara que tinha o avô, depois o pai, depois o filho, o neto. Então esse pessoal tá conosco lá até hoje e ainda vai passar um bocado de tempo ainda com o Valdir esperando atrás do balcão, esperando vocês. Pois é, isso é uma coisa diferente, né? Antes da gente continuar aqui nesses pontos iniciais da história, mas é que os senhores são 50 anos no mesmo endereço, no mesmo prédio. 50 anos no mesmo endereço, 50 no mesmo anos. prédio. Foi aumentando, Foi né? aumentando, porque antes, no início, tinha era um só, né? Era o número 359. Era o 359, que na época cabia 4, 5 carros, dava um trabalho muito grande, porque o lado da frente, né, terminou, aí tinha que tirar todos para poder colocar depois. Então, aos poucos, a gente foi chegando, né, junto e adquirindo os prédios vizinhos, né, e estamos aí até hoje. E 50 anos... Sem falar, 50 anos... E 37 anos com o mesmo CNPJ. Isso aí é uma coisa que realmente eu gosto de frisar. É uma satisfação para mim. Não mudei até hoje, estou lá com 37 anos com o mesmo CNPJ. E ela vai ficar até nos dias que a Valdir Acessório continuar. O Caio disse que vai continuar, viu? Não, isso são 50 anos que abrindo a loja, né? Que o senhor é o primeiro que chega na loja, sempre foi, né? Todas as vezes que eu fui lá, ou de manhã, de tarde, de noite, o Valdir está lá dentro. Dificilmente eu estou ausente da loja. Tanto que quando chega um cliente lá na loja, aí me liga e diz, Valdir, poxa, eu estranhei, eu vim aqui, tu não está aqui na loja? O que tu está fazendo? Tu está onde? Não, rapaz, eu vim aqui no médico. Acho que tá doente? Não, tô não, só uma... O cliente cobra, porque tá acostumado. E é desse jeito mesmo, viu, Anderson? Eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou o do meio, lá em casa. E assim, a nossa vida inteira,
a gente se acostumou e eu sempre falo que não tenho nenhum problema com isso. Na verdade, foi um aprendizado para a gente. Meu pai realmente, a prioridade sempre foi o trabalho, né? Minha mãe, a nossa mãe é que realmente deu todo o suporte ali de levar para a escola, de levar para médico, enfim, toda a parte ali de educação, porque o Valdir aqui realmente era diuturnamente. Eu sempre lembro assim, às vezes a gente criança e falando, pai, esse carro aqui que saiu, e meu pai até assim, não, é melhor não tá comprando esses carros não, porque isso aí o pessoal, enfim, ele tem uma forma de pensar, de enxergar a vida aí que realmente impressiona até hoje, Anderson, assim, meu pai tá ano que vem vai fazer 70 anos e todos os dias, de segunda a sábado, ele tá na loja das 8 da manhã, só chega em casa por volta das 7 horas da noite. Você falou da sua mãe, eu vou falar um pouquinho dela. Margarida é uma pessoa boa. E no que Caio falou, quando eles iam para a escola, ela quem ia levar, quem ia buscar. Aí tinha coisa de... Apresentação Dia dos Pais. Apresentação Dia dos Pais. Aí ela dizia... Valdir, o povo lá acha que esse menino só tem mãe, não tem pai. Ele quando ia era já olhando para o relógio para voltar para a loja. Era desse jeito. Eu sempre fui um cara que gostei realmente da seriedade, da coisa de trabalhar. E estou lá, como eu disse, o cara falou, chego cedo, sou o último a sair, inclusive ao sábado. Sim, aí eu estava agora há pouco, a viagem que nós fizemos, que eu falei ainda há pouco, ligou um cliente, aí eu estava viajando, aí ligou depois, 2 ou 3 dias depois, ligou, aí disse, Valdir, rapaz, que danado de viagem é essa que tu não veio-se embora, hein? O cara estava cobrando porque achou que eu já estava demorando demais, realmente foi uma eternidade, meu amigo. 15 dias. Não foi nem isso tudo, 15 né? dias. Caramba, rapaz, todo dia. Ainda bem que hoje tem o... Não, eu acompanhando os stories, eu falei, cara, ainda? Como é que o Caio tá conseguindo fazer o seu Valdir ficar tanto tempo fora? Isso é uma coisa nova, essa é uma novidade aí, realmente dos últimos anos aí que a gente tem conseguido tirar um pouquinho ele de lá. Agora sempre tem que ser no carnaval, né? Porque aproveita esses dias que não funciona, né? Mas ele, graças a Deus, está podendo abrir um pouco também a cabeça. Eu acho que as netas, agora que ele é avô também há alguns anos já, ajuda também isso, né? O seu Valdir, nesses 50 anos, abrindo e fechando a loja, mesmo endereço, mesma rotina, nunca enjoou? Nunca bateu e falou, tô cansado de fazer isso aqui? Eu costumo dizer que ninguém motiva ninguém. Você é que tem que se motivar. Você primeiramente tem que pedir a Deus saúde e depois você se automotivar. Porque realmente você, segunda-feira, caramba, começar tudo de novo. Mas tem que ser. E como que o senhor se automotiva? Olha, você não pode... Eu costumo dizer que ou você está de dentro do negócio ou você está à margem. E eu acho que a coisa na minha cabeça não funciona. Então, você tem que estar por inteiro. Eu costumo dizer que você tem que estar por inteiro no negócio para que realmente a coisa aconteça. Então, é isso que até hoje eu estou motivado. Não sei até quando, né? Porque a idade vai chegando, né? E normalmente a paciência vai diminuindo, é normal no ser humano. Mas aí você não pode parar, né? Essa palavra parar, para mim, ela até o momento, ela realmente não existe. Então, não sei até quando, mas aí eu pretendo realmente... E depois, se a coisa realmente não dá mais, se a coisa realmente chegar uma hora, um momento que eu disser, não dá mais para Valdir. Então... Eu acho difícil, eu acho improvável chegar esse momento, mas... né? Não, mas chega para todo mundo, né? E o Anderson perguntou sobre como se automotivar. Além de tudo isso que o senhor falou, são os boletos, né? Os boletos que não param também, né? Também, né? Porque você... Os compromissos. Mas acho que para você manter o nível, eu digo o seguinte, que eu tenho hoje uma quantidade de funcionários que eu acredito que se eu tirasse 20% dos funcionários, a empresa
ela Conseguiria rodar. Mas aí eu vejo o seguinte, a partir do momento que eu tirar isso aí, ela vai perder a qualidade. E eu não quero estar trabalhando, eu quero estar trabalhando com a Valdir Acessórios, vamos dizer, daqui a 10 anos ainda, se ela tiver ainda com aquela força de... prestando um bom serviço, né? Um bom trabalho, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo indica, porque... Não, eu vou lá porque realmente o Valdir trabalha e trabalha bem. Então, enquanto eu tiver... Sim, aí falando no... Eu poderia tirar 20% desses funcionários, mas aí a qualidade vai lá para baixo. Eu não quero que realmente a qualidade caia. A gente vocês vieram aqui para o evento, né, de lançamento. Tem sido muito bom ter vocês aqui na entrevista, mas a gente tem os pontos negativos também, que a gente está desmontando a estrutura do evento aqui, tá? Bateção, andame, o pessoal descarregando. Então, quero pedir desculpa aí pro pessoal que está acompanhando e por vocês aqui. Por mais que tenha acústica boa aqui da sala, mas o pessoal está desmontando toda a estrutura, que a gente montou uma estrutura grande. Super estrutura, muito bacana. Mas a gente entende perfeitamente, né? E é só quando você pensar ou escutar umas voadinhas ali, você tem que se lembrar um pouco da festa de ontem, que foi uma festa maravilhosa. Então, você tem que... Caramba, é o preço que eu estou pagando hoje pela grande festa e eu quero aproveitar mais uma vez, lhe dar os parabéns, que você realmente é um cara que sabe fazer festa. Aliás, o seu sócio ontem, que é o Flávio. O Flávio disse, rapaz, festa é com ele mesmo. Para o ano tem festa? Tem. A festa é com ele mesmo. Realmente você sabe fazer muito bem. Que bom que vocês gostaram. Passando um pouco dessa parte, durante esses 50 anos, eu acredito que o senhor sempre foi uma pessoa muito organizada. Há anos a gente trabalha juntos. Eu nunca tive um problema de um atraso de título ou uma solicitação de prorrogação. Nunca teve nenhum tipo desse problema. Mas eu imagino que dentro desses 50 anos, principalmente a loja iniciando em 88, passou por mudança de moeda, porque eu nasci em 89, mas quando eu nasci eu acho que ainda era Cruzeiro. O real foi em 94. 94. Então, teve muita inflação, que pela história, pelo que a gente lê, pelo que meus pais contam também, que eles falam que ia de manhã no supermercado, à noite ia comprar leite ou outra coisa para casa, o preço já tinha dobrado 2, 3 vezes mais, era um negócio... É verdade. Como é que foi essa fase para a loja, sabe? Tipo, passar por isso. Chegou a ter dificuldade financeira, chegou a ter momentos de pensar que o negócio não ia funcionar, não ia seguir, crescer? No início, realmente, tudo é difícil, né? Para você começar, realmente, nada é fácil para você começar. Eu sou um cara muito agradecido a Deus por ele ter me dado essa oportunidade. E também foi uma oportunidade que eu tive na época, a minha clientela, que eu já atendia há 12 anos. Eu tive meus fornecedores, que eram os mesmos. O banco, que a empresa tinha também. E na época realmente... juntei tudo que tinha, né? E a minha rescisão na época. E comecei a trabalhar e na época eu paguei muito juro mesmo. Na época eu tinha um banco que era o Banorte, Banco Nacional do Norte, que hoje não existe mais. E que eu tinha uma conta lá e tinha um cheque especial que o cara me deu. Caramba, eu paguei juro demais. Mas com o tempo... a gente foi saindo, né, eu só comprava o que realmente a gente podia pagar. Até hoje eu ainda trabalho dessa maneira. Se eu compro, vamos dizer, 100 mil, por exemplo, de mercadoria, para 30, 60, 90, que normalmente é o prazo do comércio, né? Eu já tinha esse dinheiro guardado, que era para a gente não ter... Isso no início não, mas depois que a coisa realmente foi se organizando. Uhum. Comprei 100 mil,
30, 60, 90, aquele dinheiro já estava ali separado. E o senhor conta, né, pai, que nesses primeiros anos ali, com 3, 4, 5 anos de loja, foi quando veio essa questão da hiperinflação, né? Aquela loucura como o Anderson mencionou. E como é que isso era lá na loja? Eu estou perguntando que eu já sei como é que funcionou. Nessa época que começou a Valdez Acessório, foi exatamente o tsunami que aconteceu. Tsunami. Da inflação. Realmente foi, a inflação era uma loucura. Hoje o cara comprava... Eu vou falar das tabelas de preço, que hoje é tudo no computador, né? Na época Mas antes a gente fazia uma tabela de preço. A gente deixou de fazer, porque não adiantava mais fazer tabela. Porque fazia de manhã, de tarde o preço era outro. Era inflação realmente disparado mesmo. Tinha uma vantagem no caso de se comprar, que vamos supor, a gente comprava um toca-fita. Que na época era toca-fita. Toca-fitas, olha, Valdir, no final do mês o aumento vai ser 30%. Então você comprava com 30% de desconto, né? E realmente você botava a margem lá. Mas realmente trabalhar com inflação realmente foi uma loucura muito grande, né? Isso foi 88 que nós começamos. E quando foi 92, foi na época do Collor, 91, 92, se eu não me engano. E o Collor se elegeu presidente e foi que fez aquela loucura do cruzado, né? E a transformação do dinheiro. Então, realmente foi um sofrimento muito grande, porque muita gente que tinha dinheiro na época ficou tudo preso. Né? Congelado, Congelado, como cruzado. Então, realmente foi uma época também realmente muito difícil. Até, nos tempos de Collor, até 95, que foi quando entrou o Fernando Henrique, era o Itamar, que era o presidente na época, e entrou com o real. Uhum. Então, do real foi quando realmente deu uma estabilizada, né? A coisa bem, estabilizou bem a moeda e as coisas realmente começaram mais a acontecer. E dessa parte de erros, prejuízos, calotes, porque na época isso aí se trabalhava muito com cheque, com promissória. Na época? Hoje. Até hoje. Hoje ainda. Você está falando de cheque e de duplicata. Duplicata. Eu digo aí a notinha. A gente chama de notinha. Notinha é aquele cara que chegava lá, Valdir, quero botar chegava aí. Não, pai, que chega. Tem uns caras que ainda mandam notinha. Ainda hoje tem ainda aqueles caras bem, o filho do... E chega e, Valdir, rapaz... Aí ele chega pro vendedor e diz, rapaz, é o seguinte, eu quero colocar essa peça aí, agora não tem dinheiro não, vou assinar uma notinha. Aí o vendedor diz, olha, a empresa não trabalha com notinha não. Trabalha não? Chama o Valdir aí. Mas é claro que isso é uma coisa muito específica para algumas pessoas, sim, né? Claro. Essa semana vai ter fila lá na loja, tudo mas na notinha. Na época que nós começamos, a gente não trabalhava, cartão de crédito não existia. Praticamente. Cheque aqui, mas geralmente era duplicadas. Se trabalhava com duplicadas. E duplicata é o seguinte: o crédito, se você abre, e mais se você vende muito, no crédito você vai ter a dificuldade no fluxo, né? No fluxo. De recebimento, exatamente. Mas hoje isso aí são coisas que é coisa de passado, né? Hoje ninguém trabalha mais, hoje é cartão de crédito. Porque hoje até cheque, hoje na loja a gente recebe ainda, aqueles caras. Mas é muito raro cheque. São Paulo você não vê mais cheque em lugar nenhum. Mas a gente ainda, o pessoal da velha guarda, a gente ainda trabalha ainda. E dentro desse tempo todo, uma das coisas que eu acho que é bem legal, o senhor tem um time lá de quantas pessoas hoje? Umas 60 pessoas? Não, na época nós começamos com 11, era um time mesmo, e foi aumentando, nós chegamos a 50. Teve 50 e poucos. 52, acho que 52. Trabalhamos aí, hoje realmente a gente diminuiu bastante, né?
E na época teve anos que nós atendíamos 2.000 carros mês. Caramba. E as coisas realmente foi... Mas hoje a gente tá com o quê, pai? Lá 35, 34, mais ou menos isso? 32. 32, né? 32 funcionários. 32 colegas de trabalho. E fazer a gestão desse pessoal durante 50 anos? Porque eu vejo que ali tem bastante dos funcionários ali que tem 15 anos de loja, 20 anos de loja. Isso. Eu imagino também que o senhor já teve algum tipo de... alguma pessoa de confiança também que deve ter perdido durante esse tempo. Como foi fazer a gestão disso? E o senhor teve pessoas de confiança que assim, te decepcionaram, que você perdeu, que pessoas que você não acreditava que acabaram seguindo um outro caminho, mas... Não, eu não tive problemas não, porque eu acho que é a coisa normal. É o fluxo da vida, é o fluxo dos negócios. Se o cara trabalha, faz um bom trabalho, se destaca, claro que ele vai querer montar a empresa dele, né? Já teve casos na loja de vários colegas nossos que saíram para montar um negócio, principalmente instaladores, saíram, depois voltaram, coisa por acaso não deu certo, ou não era o que realmente ele pensava, e eles voltaram e graças a Deus estão lá até hoje. E durante esse tempo, teve colegas nossos que realmente trabalhou bastante tempo conosco e que hoje estão em outro patamar, né? Estão em outros projetos, outros né? projetos, né? O que a gente só tem que agradecer por ele ter trabalhado conosco. Ele como está muito claro aí, ele gosta de ser político, mas assim, é claro que nesses anos todos a gente sempre tem como uma relação, né? Isso acontece, seja com marido e mulher, isso acontece também na relação de trabalho, e tem pessoas que eventualmente acabaram desagradando com alguma coisa, mas aí são coisas que faz parte da vida, né? Isso aí não tem como fugir disso, né? Mas acho que, pelo tudo que eu vi aí desse tempo todo do meu pai tocando, ele sempre tocou com maestria realmente essa questão de liderar, né? E sempre liderando pelo exemplo, sabe, Anderson? Seja nessa questão do horário de trabalho, de levar com seriedade. Muitas reuniões que eu participei durante esses anos, eu sempre via muito ele falando, por exemplo, da questão do almoço. O almoço, qualquer funcionário, ele tem o direito lá das 2 horas dele, que é padrão, é normal. E todo mundo, se tem alguma coisa para resolver, pode ter essas 2 horas. Mas a gente brinca que o almoço ele não come, ele engole. Então, o meu pai saía para almoçar, acho que até hoje é assim, ele sai para almoçar, em 20 minutos ele está de volta na loja, né? Então, realmente, assim, o pessoal vendo isso, ele acaba realmente se impactando e acaba até seguindo esse exemplo, né? Enfim, quem quer, etc. Então, realmente, ele toca isso com maestria, essa questão da liderança lá com a equipe. Você falou do tempo, nós temos funcionário lá com, acho que 30 anos. 28, 25, a rotatividade do nosso pessoal é muito pequena. Uhum. Ela inexiste. Já tiveram vários casos, inclusive, de filhos desses funcionários que trabalham com a gente também, né? A segunda geração. O pessoal hoje que ainda que entra e que sai, são o pessoal jovem aprendiz, porque esse realmente a gente... tem que colocar o outro no lugar, ele vai ter que ir. Ou, quando o cara é bom, realmente ele é efetivado, nós né? já tivemos vários casos lá E o pessoal, quanto ao pessoal, realmente você tem que ter... Isso é um casamento. Seu casamento você tem que... ir administrando. Administrar, você tem que se doar, você tem que ter reciprocidade, que é para poder a coisa acontecer. O funcionário não é diferente. Todo dia chega um com um problema, todo dia um brigou com a mulher, todo dia um chegou, a mãe está doente, cada um chega com um problema e você tem que realmente, além de patrão, que eu não costumo nem dizer patrão, de que são colegas de trabalho, você tem que estar preparado, você é um psicólogo para poder realmente atender, porque o cara chega a contar o seu problema, você tem que no mínimo escutar o problema do funcionário.
para poder realmente você, olha, fulano, eu vou escutar o que você está me dizendo e vou tomar uma decisão. Não vou lhe responder nada agora. E daí você vai filtrar no que realmente ele falou, o que é que ele está dizendo, se procede aquilo ali. E se for um caso de ajudar, você vai ajudar. Até porque a gente precisa deles. E o que é mais difícil, vender ou lidar com as pessoas, com a gestão do time? Eu acho que lidar com gente é difícil. É mais difícil que vender. Vender eu acho fácil. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de ser vendedor. Terminei uma faculdade de administração de empresa e a minha monografia foi administração de vendas. Então sempre gostei de trabalhar com essa parte. E hoje, além do trabalho, o senhor também tem um hobby aí que eu vejo que, vez por outra, o Caio te arrasta aí, que é para ver futebol. Apaixonado pelo Botafogo. Como é que o cara da Paraíba é apaixonado pelo time do Rio de Janeiro? Como é que é isso? É fácil de explicar. Na minha época, quando eu comecei a torcer pelo futebol e gostar de futebol, eu comecei a torcer pelo Botafogo do Rio, Botafogo Carioca. Caio fala que Botafogo só existe um. Botafogo do Rio é redundância. Botafogo só existe um. É o Botafogo. Então eu comecei a torcer pelo Botafogo, porque na época tinha Jairzinho. Na época de 70, sim, furacão da Copa. Então todo mundo só torcia pro Clube do Rio. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. E tinha um quinto time que era o América. Na época o América até que era... Era o que chegava, né, pai? Pela rádio lá. E a gente comecei a torcer pelo Botafogo. Eu tenho 3 filhos. O Diego, o mais velho, Caio, que é o do meio que está aqui com a gente. E Júlio César, que é o mais novo, né? E todos 3 são botafoguenses. E tem uma coisa interessante que Caio, quando foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, o Botafogo levou uma lapada, rapaz, saiu da Copa do Brasil para o Figueirense. 2007. Aí Caio no outro dia disse, pai, como é que o senhor faz a gente botafoguense? Então, tá aí porque Botafogo, e hoje ele me trouxe aqui para a gente vir para a sua festa, né, seu evento. Aí disse, pai, tem Botafogo e Palmeiras. Disse, meu amigo, um Botafogo jogando o que está jogando, você ainda quer ir para levar uma lapada lá do Palmeiras? Aí ele disse, não, pai, vamos assim, a gente conhece o Palestra, que realmente eu não conheço. Eu conheci o antigo, né? O antigo do estádio do Palmeiras, quando era ainda... Era o Parque Antártico. Parque Antártico. Hoje... mas eu acho que o Botafogo, ele até ajuda a gente na nossa vida, sinceramente mesmo, porque o botafoguense, todo ele é resiliente. Porque o Botafogo, se você pegar os últimos 30, 40 anos, é muita surra, né? É muito sofrimento. Mas, de vez em quando, acontece alguma coisa, como aconteceu em 2024. Foi um ano mágico pra gente, foi um ano assim que... enfim, a gente teve a oportunidade de até estar junto. O Anderson tá aqui ligando. O Anderson é flamenguista, né, Anderson? Consegue bater meta torcendo pro Botafogo. Mas, olha, consegue porque a gente é resiliente. A gente apanha e se levanta, e se levanta. Como que é que você falou? Eu não sei como é que consegue bater meta torcendo pro Botafogo. Mas o Botafogo é dureza. Torcer pelo Botafogo não é fácil, não. Diferente do Flamengo. É como, né, a vida, né? O Flamengo tá aí, todo mundo ajudando. Flamengo, todo mundo todo mundo é assim, né? Enfim. Há controvérsia sobre isso, mas vamos ficar no foco aqui da conversa. Tem um cliente lá da loja que ele fala em futebol, você se empolga. Aí tem um cliente lá da loja que ele diz, qual o time que tu torce no Rio, Valdir? Eu digo, Botafogo. Botafogo é muito fácil ser Botafogo. É muito fácil ser Flamengo. Vai ser Bangu. Vai ser também, Americano, né? Vai ser América. Calma aí. Calma aí. A gente tá falando de futebol. Não, se for falar de futebol aqui, a gente vai longe. É um hobby realmente pra gente. Eu vi o podcast que você fez do Cartola, né? Falando. Sim. Eu assisti o podcast inteiro. Eu não assim, eu acompanho futebol, mas eu torço pro Atlético Paranaense por ser de Curitiba mesmo. E sempre acompanho o time, mas nunca tive esse fanatismo, sabe? Tem anos, logicamente, que o time tá melhor, você acaba acompanhando mais, mas por conta de trabalho. Aí eu falei, vou assistir. Você é torcedor como você. É quase que um torcedor como o Anderson. Anderson só vai na boa. Eu vou. Nós temos lá o Botafogo da Paraíba, Botafogo lá de João Pessoa.
que quando o Botafogo tá bem, agora tá até bem, né? O estádio lota. É SAF, agora tá melhor. Então, quando o time tá bem, tá ganhando tudo, aí ele tá lá, mostrando que tá aqui no Almeidão, que é o nosso estádio lá. Mas quando começa a perder, meu amigo, ele desaparece. Sabe nem o caminho pro Almeidão. Então, e aí eu vi o podcast do Caio e falei, vou assistir pelo Caio, né? Sim. Cara, eu fiquei... a cabeça dele para fazer aquele negócio do Cartola e de jogos e saber escalar todos os times e os caras perguntando, ele desenhando tudo, eu falei, é muito fanático. Ele... Não, é um hobby que eu tenho e... E você parou com esse negócio do Cartola? Assim, ainda continuo, inclusive hoje tem rodada, né? Então daqui a pouco, quando concluir aqui, eu vou montar meu time, mas eu não jogo com tanta dedicação como eu já joguei, eu tenho que focar realmente no trabalho, né? E rola bastante dinheiro isso, né? Sim, rola bastante dinheiro. Sem falar no horário de trabalho, como também no final de semana, né? É que o final de semana é futebol. Minha esposa que fica, às vezes, para não viver, mas realmente o que a gente gosta é de assistir futebol. A gente assiste bastante. E o 13? Olha... Vamos falar de outra coisa, né? Não, vamos falar do 13. O 13 porque o senhor torce pro 13, né? Só pra deixar né? claro, é o 13 Futebol Clube. 13 Futebol Clube, que é o time da Paraíba, né? É o time de Campina Grande. De Campina Grande. O 13 de Campina Grande, e merece se falar do 13, porque o 13 está passando por uma fase difícil e a gente sempre tem que falar dele, porque é a maior torcida da Paraíba, e então um time desse não pode de maneira alguma cair nem morrer, tem que realmente... E o senhor já chegou em algum momento patrocinar lá o time de futebol? Nós já patrocinamos. Hoje eu sou conselheiro. Na verdade, ele é mais 13 anos do que botafoguense, né? Desde 2013 que eu sou conselheiro e estou até hoje. E vai chegar uma hora que com certeza ele vai chegar ao lugar dele. Vamos lá. E agora voltando aqui para nossa conversa sobre essa parte de trabalho, da história da empresa, o senhor hoje é uma referência, assim, para mim, pelo menos, tudo que a gente já conversou, que você já me deu de conselho, de orientação, são 50 anos de trabalho que conseguiu construir um patrimônio sólido, tem uma estrutura muito boa, conseguiu formar todos os filhos muito bem encaminhados, bem estruturados também, né, nos seus negócios. Mas para construir isso eu acredito que teve muito sacrifício, que uma das coisas foi o empenho maior na loja, na dedicação, né, disso, e às vezes deixando um pouco a família, cuidando da família, mas tendo que dividir muito esse tempo. Quais foram esses sacrifícios durante esse tempo todo que o senhor enxerga que teve que fazer para construir esse patrimônio? O maior sacrifício é o que você realmente acabou de falar, a família. Realmente isso aí, como eu sou um cara de dedicação exclusiva, como eu falei ainda há pouco, eu não tenho meio termo comigo, eu realmente sacrifiquei. A minha mulher realmente ela sempre reclamou, a vida toda ela reclamou. Nós fomos agora uma viagem com a família toda, nós passamos 15 dias, porque eu digo, caramba, eu não posso sacrificar mais a minha família. Eu tenho que dar um pouco dela enquanto eu estou por aqui. E conviver. Aí as netinhas, 2 netinhas lindas, maravilhosas. Está chegando uma outra agora, a terceira, a Aurora, que é a filha do Julinho. E está vindo agora, vai nascer em agosto, final de julho para agosto. Então realmente isso aí a gente sente que sacrificou um pouco a vida e um pouco a família. E nessa viagem aí, deixaram o senhor mexer no celular ou ficaram embaçando? Falou, tá no celular de novo, pai? Pendurado no telefone. Era almoçando e respondendo o WhatsApp, era andando. O guia, a gente contratou um guia lá em Istambul, por exemplo, e aqui, enfim, explicando todo aquele contexto histórico lá, da época da Constantinopla, e era quando eu olhava pro lado, tava ele respondendo áudio, perguntando, às vezes é coisa trivial, que, porra, espera aí, deixa pra responder isso daqui a pouco. Não, ele já lá na hora respondendo. O problema maior, Anderson, é que teve a questão do fuso horário. Sim. Isso massacrou um pouco. Vocês estavam com quanto de fuso? 6 horas. 6 horas. 6 horas de Istambul. Para frente ou para trás? 6 horas para frente. 6 horas.
Então, realmente, eu dava bom dia para os meninos, era boa noite. Aí, É bagunça. realmente bagunça. a coisa... e Quando a loja estava ali de 5 da tarde para fechar, lá já era hora de dormir, né? Mas hoje é uma maravilha, porque antes você saía e você não tinha... Mas Não sabia o que estava acontecendo, né? Hoje realmente você tem... Tá aqui as câmeras, você quer ver como é que tá o setor tal, é só olhar. Isso é outra coisa, é olhando as câmeras o tempo todo. Agora deixa eu fazer uma pergunta, seu Valdir. A loja parou? Durante esse tempo? Esses 15 dias que o senhor ficou Não de férias? parou. Eu estou aqui, se o meu pessoal vê o nosso bate-papo, eu quero mais uma vez agradecer a eles, porque realmente eles fizeram um trabalho muito bom. Eu pedi licença a eles para poder viajar. Fiz uma reunião antes de viajar e disse, olha pessoal, estou viajando, vou passar 15 dias fora. 15, seu Valdir! Eu digo, 15 dias vou passar fora. E realmente a coisa Andou bem. Nós tivemos problema nenhum. Então dá para fazer só mais do vezes. dia a dia, né? Problemas corriqueiros. né? Dá para fazer mais vezes, dá então. pra fazer. É que isso é uma coisa que a gente tem trabalhado na cabeça dele, realmente de fazer ajustes na gestão, Até né? a Margarida, nós fizemos o cartão, né? Do euro. Ela disse, ainda sobrou um eurozinho, eu segurando ainda um pouquinho, porque senão... Minha mãe querendo gastar e ele, peraí, segura. Aí ficou um valor lá e aí eu disse, opa, vamos ver quanto é que tem aí que eu quero esse dinheiro. Aí ela disse, não, vamos deixar para a próxima viagem. Deixa guardado lá, né? Ela tá com expectativa já. O seu Valdir, o senhor tem 3 filhos e eu conheci já os 3. Sim. E cada um seguiu um pouco do caminho, mas o Caio foi o que mais te acompanhou na loja, né? Especificamente, pelo menos do que eu conheço, do tempo que eu acompanhei. Como é que foi, Caio, mesmo, assim, para essa tua crescer vendo já seu pai na loja? Porque a loja começou em 88. E eu sou de 89. Eu sou 89. um ano mais novo que a loja. Então você cresceu praticamente dentro da loja. Totalmente. Ia pra loja de criança já? Sim. No sábado, né, que era o dia que não tinha escola, quando dava 6:30 da manhã, ele já ia na minha cama lá, eu com uns 12, 13 anos, e bora, vamos levantar e vamos pra loja. 12 anos eu já ia pra loja já. E fazia o que na loja? Aí a gente fazia de tudo, ia rodando, vendo as coisas, tentando vender. Eu lembro muito bem, assim, que por ter uma pouca idade, né, 12, 13 anos, às vezes eu ficava lá no balcão tentando vender, só que ninguém me dava crédito, ninguém me dava moral, vamos dizer assim, né? Porque, eu quero ser atendido por um vendedor, eu quero ser atendido por um adulto, né? E eu ficava lá, porque, enfim, querendo participar, né? Mas assim, passei pelo estoque, setor de vendas, serviço, tudo eu vi tudo isso aí. E você sempre quis entrar no negócio ou isso aí foi meio... Olha, Anderson, natural, meio empurrado? Eu nunca, na minha época de adolescência, eu nunca nem cogitei fazer outra coisa. Sempre foi realmente, para mim era uma coisa que eu ia dar continuidade ao que meu pai iniciou, ao que ele construiu, né? E a gente fez esse trabalho, né, com meu pai, já acho que, como eu falei, de 12, 13 anos de idade, até... Teve um momento em 2010, né, que eu acabei iniciando a minha história, na minha trajetória na construção civil, o qual eu estou até hoje, né? Mas boa parte da minha vida foi lá na loja, lá em Valdir Acessórios. E dessa parte do negócio dentro do Valdir Acessórios, o que você faria diferente do seu pai? Olha, é uma boa pergunta, Anderson. Eu acho que essa questão geracional, essa questão da sucessão, é uma coisa que é um debate até, acho que daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Essa questão da sucessão. Eu costumo dizer a meu pai que não é porque deu certo durante 30, 35 anos que significa que vai continuar dando certo. Você precisa realmente dançar conforme a música, né? Então, se for preciso fazer determinados ajustes, tem que ser feito, porque senão você fica para trás, né? Isso é uma coisa que eu debato muito com ele. No que Caio fala, realmente ele tem razão nisso aí, mas nós sabemos que as mudanças, elas realmente têm que existir, porque tudo muda, tudo, e com uma velocidade muito grande. Mas aí a gente sabe também que tem coisas que realmente são... que não pode se mexer. Que são coisas inegociáveis. São coisas que, principalmente, Caio, quando chegou lá na loja,
Na realidade, eu tinha certeza que ele ia tomar conta da Valdir Acessórios. E hoje, o cara chega lá na loja, quem é que vai te substituir? Rapaz, não sei. Acho que é até legal, é importante até contextualizar isso aí também, né? O pessoal cobra isso aí. E no que ele falou, na questão da empresa, ele quando voltou dos Estados Unidos, acho que uns 3 anos depois... Foi 2007 eu voltei dos Estados Unidos, 2010... Ele entrou de sócio com os colegas dele na parte da construção. Que construção era uma coisa que na época estava... Minha Casa e Minha Vida estava, como diz o Jó, estava bombando, né? E ele entrou, foram 4 sócios. Só que eu botei o dinheiro lá, mas fiquei olhando, né? As coisas acontecendo. É tanto que os 3 sócios que entrou com ele, todos os 3 foram embora. Porque os caras queriam só brincar. Na realidade, eu acho que o pai deu dinheiro para o cara ver se o cara dava para o negócio ou não. E Caio deu para o negócio. Ele é um cara que quando olha para o negócio, que ele sente firmeza, ele vai junto. Também quando ele vê que a coisa não dá, ele escanteia. Então ele começou esse trabalho na empresa, na Concretize, durante 11 a 24, Caio. Na verdade a Concretize é uma empresa que a gente fundou e ela existe até hoje, né? Ela faz parte de um grupo formado por 3 construtoras. Ela passou por essa transformação ali em 2020, 2021, que a gente se uniu, né, com novos sócios, que estamos até hoje trabalhando. E, enfim, o mercado realmente da construção civil ele é muito pujante, né, no Brasil inteiro. João Pessoa vive um momento super especial, que a gente pode entrar em mais detalhe depois. Mas assim, acho que só voltando para a pergunta que você fez, Anderson, eu sempre costumo falo muito para minha esposa que o que meu pai construiu, eu não vou deixar acabar. Se em algum momento eu tiver que até abrir mão um pouco da operação que a gente tem hoje, enfim, vou ter que me preparar e preparar a empresa para que eu consiga realmente, no mínimo, me dividir, para que realmente o legado que meu pai construiu, ele continue. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade e que eu espero que isso aconteça. E onde que, dentro desses pontos, você já apontou algumas coisas que você faria diferente, mas desse período que que teve um período que você estava mais dentro da loja, tentando, eu acompanhei um pouco, tentando ajudar a fazer várias coisas. Que ponto que vocês mais discordavam ali? Olha... Eu acho que o que mais a gente discordava é porque ele tem um pensamento novo. Porque são 2 cabeças, 2 gerações. Você tem um cara eu tenho 69 anos hoje, fiz agora em fevereiro. Caio tem 36 anos, então é a metade, né, da idade, né? Então realmente tem muito. A idade realmente por si só já dá uma diferença. Tem uma história. E sem falar nos meus pensamentos, nos meus conceitos, né? Tem coisas que eu sou seguro naquilo ali, tem coisa mais que eu sou um pouco mais maleável. Ele não, ele realmente desculpe, ele realmente é muito aberto, muito... Eu acho que como tudo na vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Como a gente fala lá, enfim, não sei se isso é no Brasil todo, fala assim, nem ser 8 nem 80, né? Eu sou muito acelerado, realmente, sou mais arrojado. Meu pai, como ele bem falou, ele é muito seguro, mas é seguro até demais, né? É uma coisa engraçada assim, que eu sempre conto durante o período que eu estava mais dentro da loja, eu às vezes tinha algumas ideias que eu tentava implementar e eu comentava com ele, vamos fazer assim, vamos fazer essa mudança, vamos fazer desse jeito. E ele, eu acho uma boa ideia isso aí. Aí eu falei, então vamos fazer. Ele, não. Eu falei, mas como não? Se é uma boa ideia, se o senhor concorda com a minha ideia, como não fazer? Eu falei, não, quando você estiver aqui e assumir de vez, você faz. Eu falei, pai, mas aí o cavalo já pode ter passado selado, né? Mas assim, são coisas que acontecem, né? Questão geracional, como ele falou. Agora, a coisa aconteceu, essa coisa também dele não ter continuado na loja, não foi totalmente 100% por conta disso. Foi que a construtora deu certo. Sim, também. Como a construtora deu certo, eu digo, rapaz, ele está muito empolgado com isso aí, com a construtora. Então, eu vou deixar Mas eu volto a frisar. Essa questão da sucessão. Tanto é que tem um dado
que as empresas, quando elas são passadas para a segunda geração, só cerca de 30 e poucos % delas sobrevivem, e quando vai para a terceira geração, menos de 10% de todas as empresas sobrevivem, continuam, né? Então, realmente, tanto é que hoje tem profissionais gabaritados que auxiliam muito nessa questão da sucessão, para que ela seja feita de uma forma bem feita, de uma forma estruturada, né? Foi difícil, assim, o seu Valdir, dar esse espaço para o Caio nessa... Ele mais como um cargo de liderança dentro do negócio, que o senhor sempre teve, tipo, nas suas regras, o seu formato? Ele sabe até onde poderia, né? Ele tem coisa... Não vou falar com meu pai, não, isso porque eu já conheço, já sei que realmente ele não vai aceitar. E você nunca tomou a decisão de fazer, não, eu vou matar essa no peito e vou fazer? Não, é engraçado como a gente está tendo essa conversa. Mas que tinha coisas que a gente deixava, tinha coisas que a gente ou fazia de conta que não estava vendo. ele, da forma que está aqui a gente conversando, às vezes pode até transparecer que ele é um cara intransigente, ele não é. Mas tem algumas coisas, e eu concordo que existem certas situações, certos valores que são inegociáveis. Isso aí não se discute. Sim. Isso aí não se discute. Mas fazer pequenas mudanças, fazer alguns ajustes para melhoria, a gente precisa fazer, né? Então, realmente, isso é uma coisa que acabou tendo esse choque, mas como ele bem falou, realmente esse meu afastamento foi muito dado ao sucesso, sim, graças a Deus, da construção civil, né? Porque pode até transparecer para alguém de fora que Caio saiu da Valdir Acessório por conta de negligência com o Valdir, não foi, né? É como eu falei agora há pouco, eu também nunca nem tinha falado para ele, mas já falei para outras pessoas, que na realidade o que me fez deixar ele realmente sair foi exatamente porque eu estava vendo que a coisa lá estava dando certo. Eu tenho 3 filhos, o mais velho, Diego, nunca quis trabalhar no comércio. Ele com 16 anos, ele dizia, pai, não quero trabalhar na loja não quero trabalhar na loja. Depois, aí tem Caio, né, que já sabe, pelo que a gente conversou até aqui agora, já sabe da história dele, e tem Júlio César, que é o mais novo, que hoje é médico e é sócio de um colégio e curso Medway, lá de João Pessoa, graças a Deus muito bem, está crescendo a cada dia. E hoje Diego está aí trabalha com essa parte de investimento na XP, está bem, é o que ele quer, o que ele gosta de fazer. Então eu estou vendo que os 3 meninos, meus 3 meninos, estão bem. E o pai está aqui na retaguarda, né? Agora tem uma coisa, Caio, que você saiu para montar a construtora, incorporadora agora, né? E que vocês estão construindo prédios, não são? Na verdade... Conta um pouquinho para... quando eu tinha 20 anos de idade, eu cheguei no meu pai e falei, pai, o mercado da construção tá bom. Eu sempre fui um cara muito ligado, assim, né? Eu aprendi muito eu gosto de tratar com gente, né? De vender. Aprendi muito isso com meu pai, aprendi lá na loja. E falei, não, vamos investir nisso aqui também. E a gente fez o primeiro prédio, né? Em 2010 para 2011. Fizemos 12 apartamentos na época, um prédio chamado Plaza Maior. Eu peguei a ideia daquela praça lá em Madrid. E é engraçado até que todos os nossos empreendimentos, pela Concretize, ele tem esse Plaza Tambiá, Plaza Esperança, Plaza Olimpo, enfim, vários empreendimentos que nós fizemos desde então. Mas essa primeira parte da Concretize, da construção civil, eu fui trabalhando junto com a loja, né? E basicamente eu vim realmente a parar de ficar na loja, acho que deve ter uns 4 anos, 2021 para 2022. Na pandemia eu estava na loja, né? Trabalhando lá ainda. E aí, realmente, quando eu fiz essa fusão, né, a Concretize ela ficou fazendo parte de um grupo, né, que é o Grupo Porto Mar. Aí, realmente, eu fui me dedicar exclusivamente a isso até hoje, né? Eu trabalho a parte comercial da empresa, eu toco ela junto com o William, né, que é um amigo e parceiro lá no trabalho. E aí a gente vem desenvolvendo empreendimentos, né, prédios residenciais, prédios com características hoteleiras também, né, que é o Flat Studio. E, enfim, a gente tem trabalhado nessa região das praias lá de João Pessoa e Cabedelo, que é a cidade vizinha, né, a cidade da região metropolitana. Tem 2 coisas aí que são muito parecidas, é que o senhor tem a loja de acessórios, produto premium,
você trabalhou muito tempo e hoje você vende apartamentos de alto padrão. De médio e alto padrão. As duas coisas estão relacionadas totalmente a vendas. O que você trouxe de aprendizado desse tempo da loja com seu pai, de vendas, que você conseguiu replicar na venda desse mercado de imobiliário? Olha, Anderson, eu acho que o principal é saber escutar o cliente. Eu acho que um vendedor, ele tem que ser, acima de tudo, um solucionador de problemas. Ele tem que, às vezes, até fazer o cliente que é indeciso, o cliente que não sabe o que quer, fazer ele enxergar o que ele está precisando, né? Então eu acho que isso eu aprendi muito lá na loja, né? Não só essa questão de escutar o cliente, mas também até de às vezes fazer um upsell, né? Porque às vezes o pessoal brinca, tem muitos amigos que brincam, rapaz, eu fui lá na loja para colocar uma película e saí de lá gastando 10, 12, 15 mil reais, porque seu pai oferece uma coisa, oferece outra, e isso a gente também trouxe, né, para a construção civil. Às vezes a gente chega um cliente lá que fala, não, eu quero comprar só um estúdio, um flat, quero fazer um investimento de 300, 350 mil reais, e a gente apresentando o projeto, mostrando os diferenciais, às vezes acaba fazendo vendas aí de apartamentos tranquilamente acima de R$1 milhão para esse cliente. O que o Caio falou, no que ele acabou de falar, realmente é uma coisa que eu sempre bato lá na loja. A primeira coisa que você tem ao dirigir para um cliente é escutar o cliente, saber o que é que o cliente quer, o que é que o cliente precisa. Ele saiu da casa dele, foi até Valdir Acessórios. O que é que ele veio buscar na Valdir Acessórios? Ele não foi lá por acaso, né? Então realmente você tem que chegar, escutar o cliente. Depois que você escutar, aí você coloca a sua parte de vendedor. Você vai vender. O que é que ele veio colocar? Não, eu vim colocar uma película. Vamos vender uma película 3M para ele. Vendemos a película. Por favor, né? Agora só 3M, hein, seu Walter? Vamos fazer um trabalho forte lá. Então, colocou a película, então agora você vai oferecer, você vai persuadir o cliente para poder realmente dar a sua parte de vendedor. Mas o importante em tudo é você escutar o cliente, porque ele sabe que você chegou e você escutou ele. Você não chegou aí querendo empurrar. E acho que só complementando, saber o que você está vendendo. Né? Isso é crucial, porque quem está do outro lado ali da mesa, muitas vezes ele já pesquisou antes. Ele já sabe tudo. Só que ele quer sentir a segurança de que você sabe o que você está falando. Né? Então, realmente, é muito importante você dominar o assunto, realmente todas as questões, por exemplo, no caso do Window Film, todas as questões dos dados, de percentual de rejeição de calor, bloqueio de infravermelho e por aí vai, né? E você também, Caio, depois que você desligou um pouco da loja e focou mais na construtora, você ficou mais ativo nas redes sociais, né? Que você não era uma pessoa sempre foi muito comunicativo, mas em rede social você era um pouco mais discreto. Agora eu vejo propaganda comercial, falação, entrevista, stories. Eu falei, cara, o Caio mudou completamente. Quando ele estava na loja, ele é quem fazia os vídeos. E uns vídeos bons, sim, diga-se de passagem. É tanto que eu tinha colegas meus que diziam, Valdir, rapaz, quem é aquele cara que faz os teus vídeos aí? Tu paga quanto a ele? Porque realmente fazia uma coisa. Eu acho que ele estava engateando ainda na parte Anderson, assim, em relação a isso, você tem que estar no digital, né? Isso aí não é diferencial, isso é uma obrigação, eu costumo dizer, porque é onde estão as atenções hoje, né? Sim. No celular, nas redes sociais. Eu confesso que eu ainda... eu sou muito confiante na questão realmente de se comunicar, não tenho nenhum problema em falar em público, mas ainda tenho uma certa dificuldade, não em fazer os vídeos, mas em fazer a questão de edição, de subir o vídeo, porque assim, não adianta também você só fazer o vídeo e soltar na rede. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que responder, interagir, né, com as pessoas. Então, mas assim, eu tenho sempre me policiado para isso. E realmente a gente tem conseguido colher frutos com isso aí. A gente tem conseguido vender realmente muitos apartamentos, inclusive para clientes de outros estados, né? Com certeza. Hoje, o que o senhor falaria para as pessoas, para o cara que está começando hoje? O que ele precisa entender? Ou o cara que ainda não tem tanta experiência no negócio, está há poucos anos no mercado, estruturando uma loja para conseguir chegar numa loja de 30, 40, 50 anos e conseguir construir um patrimônio em cima disso? Você fala no nosso ramo. No nosso ramo. Olha,
Como eu falei no início, falei que todo início é difícil, né? Claro que o cara quando for começar, ele realmente vai ter as dificuldades, né? Mas isso aí é você nunca desistir, né? Se realmente você quer, você primeiro tem que saber onde vai querer chegar. Você não colocou uma empresa, abriu uma empresa para ver se dá certo, porque muita gente faz isso. Muita gente às vezes cria uma empresa, diz, não, fulano está ganhando dinheiro, o negócio lá é muito bom, vou botar uma também. Não vai dar certo. Realmente você vai ter que fazer um trabalho inicial, fazer um planejamento. Tudo na vida tem que ser através de planejamento para poder realmente a coisa acontecer. Então, a consistência, ela é mais forte do que o talento. O senhor acredita? Não, o talento realmente ajuda, né? Ajuda muito, né? Mas aí um talento, se você não tiver um traquejo sobre aquele do que você vai fazer, realmente você tem que ter a disciplina, né? Disciplina, você pode ter o talento, mas se você não tiver a disciplina de estar ali, de se dedicar, o talento, né? E se o senhor fosse hoje o seu Valdir olhando para o Valdir de 88, 89, o que você olharia para trás e falaria para mudar? Valdir, muda essa ação, essa atitude, esse caminho. Difícil a mudança porque isso é questão de cabeça, né? Então quando o Caio teve esse tempo lá na loja, ele sentiu essa dificuldade, até o próprio Anderson dizia, Valdir, solta o menino, Valdir, solta o menino, deixa o menino fazer as coisas, né? Então realmente é uma questão de cabeça e não é fácil você... Com o tempo, claro que você vai mudando, né? Mas olhando para o senhor mesmo, o Valdir lá de 1989, o que o senhor falaria para ele hoje, assim? Não, mudaria alguma coisa? Não mudaria muita coisa, não. Eu acho o Valdir um cara legal. Eu acho um cara legal, um cara direito. Então, não tem porquê. É claro que tem defeitos, como quando todo mundo tem, né? Uhum. Mas eu acho que as qualidades realmente... ela sobressai sobre os defeitos. Eu acho que falar de si próprio é bem complicado, né? Mas aí eu posso falar dele, antes, se você me permite, e aproveitar o espaço. Claro. Ele sabe disso, já falei várias vezes, sempre fiz questão de falar isso. O orgulho, e eu tenho certeza que eu falei isso pelos meus irmãos também, o orgulho que a gente tem, né, do pai que a gente tem, realmente essa questão do trabalho, de às vezes abrir mão um pouco da família, a gente super entende isso aí, agradece demais, porque realmente tudo que a gente foi graças ao trabalho dele e o trabalho da minha mãe, né? E assim, é impressionante o quanto o nome dele abre portas, não só em João Pessoa, né, no nosso mercado, mas também até fora. Já tive a oportunidade de vir a São Paulo outras vezes, né, te encontrar aqui, de ir para algumas outras equipadoras. Tive um prazer do Gonçalo, né, lá de Limeira, às vezes me levar também em algumas lojas aqui. E quando a gente comenta de onde que fala de Valdir Acessórios, o pessoal, conheço, vejo o trabalho de vocês, realmente porque a gente é de uma cidade... Uma capital pequena, né, comparada a outras, né, a outras metrópoles aí do Brasil, mas realmente a estrutura que a gente tem lá, você viu isso, você pode falar até melhor do que a gente também, é uma estrutura que não deve a nada para qualquer outra equipadora aqui do Brasil, né? Sim, com certeza, é uma estrutura muito sólida, grande, né? Essa coisa que Caio acabou de falar, a gente vem aqui para São Paulo desde acho que de 88, 89 foi a minha primeira viagem a São Paulo. Que na época era o Salão do Automóvel, que era um negócio grandioso, né? Evento muito. Hoje diminuiu bastante, né? Mas na época realmente. Então foi a primeira vez que eu vim aqui em São Paulo. E depois a proporção que a empresa foi crescendo, nós fomos recebendo convites. E São Paulo, normalmente a gente vinha 5, 6 vezes por ano. As empresas nos traziam aqui, principalmente na época de som, na época da Sony, que foi em 1995. Fizemos um trabalho muito forte com a Sony na época. Viajamos até para fora, para os Estados Unidos. A Sony levou a gente para lá. A Sony ficou até 2000. Quando foi 2000 foi quando surgiu a Pioneer aqui no Brasil, que ela abriu Manaus e hoje ela ainda está
não está em evidência porque o som automotivo mudou muito, né? Quando era da nossa época. Na época da Pioneer, para vocês terem uma ideia, de 10 aparelhos vendidos, 9 era Pioneer. Era número 1. Number one, como diz, né? Eu até me lembrei agora, acho que é importante mencionar isso para o público, que a Valdir Acessórios ela é uma empresa que ela não é nichada num único tipo de serviço, né? Lá na Valdir Acessórios, o cliente que quer comprar uma roda, ele vai encontrar, o cliente que quer fazer um embelezamento automotivo, ele vai encontrar películas, toda a parte de equipamentos para caminhonetes, né? Estribo, Santo Antônio, capota marítima. Então, realmente, o mix de produtos da loja, ele é muito grande, né? Bem falado, Caio. Realmente, a Valdir Acessórios, ela tem uma gama de produtos muito grande. É um centro automotivo. Porque a maioria das lojas é equipadora, como chamam. É tanto que nós não temos nem... Não é Valdir Equipadora, é Valdir Acessórios, eu coloquei. E o cara vende roda e som. E vende roda e som e couro. Vende poucas coisas. E lá, na Valdir Acessórios, eu sempre botei na minha cabeça o seguinte: o cliente que sai da concessionária, ele só vai para um lugar, Valdir Acessórios, ele sai de lá com o carro todo pronto. Coisas que o cara tinha que... Não precisava ficar pulando de galho em galho, né? Colocar uma roda em uma loja, colocar uma película em outra, colocar o couro em outra. Hoje nós trabalhamos com tudo. E não é Valdir Acessórios, mas tem muita coisa que realmente até foge um pouco, né? Nós trabalhamos com pneu, nós trabalhamos com faróis, com lanterna, com para-brisas, couro. Então tem uma série de coisas que a gente trabalha aqui. E voltando um pouco do som, porque o som sempre foi nosso carro-chefe. Era a coisa que todo mundo queria botar no carro, era um som. Principalmente para a nossa região, lá no Nordeste, região de praia, e todo mundo queria chegar na praia, abrir a mala do carro e tocar o som dele, né? Então, aos poucos foi diminuindo, depois houve a lei que proibiu essa parte de som, e a coisa foi caindo, né? Hoje em dia, realmente, quase não se coloca. Hoje se vende muito pouco som. Não sei ainda como é que a Pioneer ainda está sobrevivendo, porque ela deve ter outras coisas em outros países. A Pioneer é mundial, sim. Né? É uma empresa mundial. E eu sou muito grato também à Pioneer, porque fez um trabalho muito bom na Valdir Acessórios. Pena que hoje realmente a coisa... Os carros hoje já vêm com... Bem equipados, as telas, né? Que é outra dificuldade que nós temos hoje no nosso ramo. Os carros hoje já vêm com basicamente tudo. Até antes estava me falando hoje, que parece que o governo vai colocar carro PCD até 200 mil. Então, para a gente isso é muito bom. Porque o carro PCD, ele vem peladinho. Ele não vem com quase equipamentos. Uhum. E é exatamente onde a gente consegue vender bastante. Consegue vender, né? Mas é isso. Estamos chegando aqui ao final, a gente já está com quase 2 horas de conversa aí, praticamente. Quantas horas aí, Júnior? 1h20. Seu Valdir, deixa uma mensagem aí para os seus familiares, amigos, clientes. Ora, primeiro agradecer a você, né, pelo convite, mais uma vez, que nós tivemos uma bela festa ontem à noite, aqui. E agradecer primeiramente a você. Agradecer a minha família, porque realmente é uma família maravilhosa. Sou grato a Deus por isso. Agradecer a todo o nosso pessoal de trabalho, nossos colaboradores. E no final, a nossa clientela. Não é fácil você ter 37 anos e tem gente ainda que está lá há 37 anos. E hoje, como eu falei numa dessas vezes aí, o cara está trazendo aí o filho, está trazendo o neto, está trazendo o bisneto, né? E contando essa história de Valdir Acessórios, né? Que tem 37 anos e vamos
entrega na mão de Deus para dizer até quando é que realmente a gente pode fazer essa bela história. Show. Caio? Bom, agradecer, Anderson, mais uma vez o convite, né? Eu acho que eu até comentei isso ontem, que eu estou muito feliz por esse momento aqui, porque isso aqui vai ficar eternizado, né? Isso daqui a 40, 50 anos, se minhas filhas, Maria Luísa e Maria Júlia, quiserem mostrar aos filhos dela, ou até quem sabe os netos dela, como é que era o avô delas, por exemplo, vai estar isso aqui gravado, né? Então, agradecer por esse momento com meu pai aqui. Ele contou só um pouquinho realmente de toda a história dele, é um cara batalhador que veio do interior da Paraíba, e com poucos anos de idade foi morar praticamente sozinho, né, em casa de tios em João Pessoa, e trabalhou de tudo que você imaginar nessa vida. Enfim, tem muita... Eu me emociona muito, assim, porque eu fui privilegiado, né? Graças a Deus e meus irmãos, a gente foi privilegiado por tudo que o nosso pai e nossa mãe nos proporcionou. Mas realmente esse cara aqui, ele lutou bastante, e não foi do nada, foi com muita luta e, claro, com as bênçãos de Deus. Então, agradecer, dizer mais uma vez que as portas de João Pessoa estão abertas, seja para visitar a nossa loja, seja para quem quiser investir também lá no mercado de João Pessoa e Cabedelo, que é um mercado muito pujante, a cidade é maravilhosa, as praias são espetaculares, então todos estão convidados aí, tá bom, Anderson? Show. Eu que agradeço, fico super feliz de ter recebido vocês. A gente tem uma série que a gente está gravando desde o ano passado, chama New X pelo Brasil, que era focado mais nos clientes de New X, mas agora vai mudar um pouco, porque ampliou, né, a nossa gama de produtos, tem Meguiar's, tem 3M, então provavelmente vai continuar essa série, que estava sendo bem legal, que chama APG, vai ser provavelmente APG pelo Brasil, hein? Onde a gente viaja, visita e conta a história da loja, cria um documentário, e eu acho que vai ser bem legal a gente fazer isso aí lá em João Pessoa. Estamos à disposição, com certeza. Obrigado, bem-vindo à APG, mais uma vez. Agora, se Deus quiser, a gente vai estar mais próximo ainda. A gente já sabe o caminho agora, né? Até porque quem vinha eram os meninos, né? Às vezes veio o Caio, veio mais de uma vez, depois o Marcelo várias vezes. Teve uma época que veio também. Isso. Não, mas agora é bom que o seu Valdir descobriu que ele pode sair, que a loja continua. Continua, exatamente. Exatamente. Vamos arrastar mais ele para São Paulo. Pois é. Isso aí. Mas Caio, obrigado. É sempre bom mesmo, porque é como isso é uma coisa que eu tenho desde de muitos anos, desde que praticamente eu comecei a vender acessórios. Tudo que eu fazia era espelhado em São Paulo. Porque, como eu falei ainda há pouco, tudo o que acontece no Brasil acontece em São Paulo. Primeiro em São Paulo, depois é que... tanto que a gente, quando vem para cá, a gente vem tomar uma aula de... Sim. Pelo menos se recicla, né? E para finalizar, acho que te desejar muito boa sorte, né, nessa nova fase aí da APG. A gente sabe do teu trabalho, sabe da tua dedicação, sabe realmente que o teu caminho está traçado, está trilhado, e eu não tenho dúvida alguma que você vai ter muito sucesso. O mercado ganha com isso, e principalmente quem vai ganhar, eu não tenho dúvida, é a 3M, que realmente com tua participação nesse projeto aí. Então, tamo junto aí. Valeu, obrigado, Caio, obrigado, seu Valdir, pelo carinho. Obrigado a você também, ó. Muito bom, Caio, estar com você aqui. Isso aí. A gente conversando aí, coisas assim. Amo o senhor, viu? Olha aí. É isso aí, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um APG Podcast. Muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam aí. Lembrando, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!